boa noite. Deus nos abençoe hoje e sempre. Se estiverem me escutando direitinho, sinalizem, por favor. Minha irmã Aline. Um pouquinho de guitarra para acalmar os ânimos. Que Deus nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja. Mais uma vez, aqui reunidos, para mais aprendermos, para mais vivenciarmos ou tentarmos vivenciar o Evangelho de Jesus. Que possamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai Supremo, a força, a fé, a coragem e o ânimo necessário para seguirmos o caminho que nos conduzirá ao nosso progresso moral. Que nesse instante possamos deixar de lado os problemas, as aflições, para que possamos nos ligar ao mais alto. Que os nossos anjos guardiões estejam conosco, nos fortalecendo, para que possamos, neste momento, iniciarmos a nossa reunião em paz, em harmonia, com os nossos espíritos e mentes abertas a mais aprendermos, para mais termos a condição de vivenciar o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que Maria Santíssima nos acolha como mãe de todos nós, nos abraçando nas nossas horas de aflições. Que possamos, Senhor, sempre, sempre, sempre estarmos firmes e fortes no Evangelho de Jesus, hoje e sempre, que assim seja. E assim sendo, a gente tem como tema da noite de hoje Cristo Consolador. Esse tema, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata do Cristo Consolador. E o Cristo Consolador vem justamente nos mostrar, vem justamente nos esclarecer, sobre o papel dessa doutrina nas nossas vidas. Vem nos dar a consolação para os nossos sofrimentos. É esse Cristo que foi crucificado há tanto tempo atrás, mas que jamais pereceu. É um Cristo que vive cada vez mais forte, cada vez mais amoroso, mais bondoso, mais humilde, mais benevolente e mais consolador em nossas vidas. É um Cristo que nós, temos o poder de fazê-lo viver dentro de nós
em todos os instantes, em todos os momentos das nossas vidas. Não cabe ao meu vizinho, não cabe ao meu irmão, ao meu pai, ao meu cônjuge, fazer com que o Cristo viva em mim. É um papel de cada um de nós. E quando a gente fala dessa consolação que o Cristo nos traz, a gente fala realmente de algo muito maior do que a consolação que a gente busca aqui na Terra. É algo que é eterno, é algo que vai muito além desse corpo físico que nós temos. Então, quando no capítulo 6 trata do Cristo Consolador, o primeiro item fala sobre o jugo leve, onde Jesus nos diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de Jesus que está em Mateus, capítulo 11, dos versículos de 28 a 30. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra mais consoladora que nós temos, porque nos nossos momentos de dores, de aflições, de desespero, a gente encontrar alguém que nos acolha e que diz a nós: eu vos aliviarei. E essas palavras vindo do Mestre Jesus se tornam ainda mais fortes, pois Jesus, quando aqui esteve, ele conheceu o íntimo, ele conhece o íntimo de cada um de nós. Ele sabe exatamente da necessidade de cada um de nós. O Cristo nos conhece muito mais do que nós mesmos. O Cristo, quando aqui esteve, operou os seus milagres, porque o Cristo, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai que não fosse por ele. E nessa ligação intensa com o nosso Pai amado, o nosso Cristo, ele conhecia cada fibra do nosso ser. Bastava apenas um olhar, bastava apenas um toque para que ele sentisse a energia de cada um de nós, o que cada um de nós estava a passar, o que cada um de nós estava a sentir naquele exato momento. Mas quando Jesus nos diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei, ele não diz: eu vou te aliviar. Ele diz: vinde a mim. Porque nós precisamos ir até o Cristo. Nós precisamos buscar o Cristo para que possamos ser consolados nas nossas aflições. E quando Jesus diz: vinde a mim, ele não fala apenas de irmos à igreja,
de buscarmos o templo, de buscarmos as paredes que constituem os templos aos quais frequentamos. Sejam eles espíritas, católicos, seja ele das igrejas protestantes, sejam ele das religiões africanas. O que é que o Cristo diz? Vinde a mim. Ele não diz, vinde a mim na igreja, vinde a mim na protestante, vinde a mim na católica. Ele apenas diz, vinde a mim. Então, não é o nosso físico que precisa ir ao Cristo, é o nosso íntimo, é o nosso verdadeiro eu. É justamente aquilo que nós não procuramos conhecer. É justamente aquilo que nós escondemos de nós mesmos, porque nós não buscamos a nossa força interior. Nós não buscamos quem realmente somos de verdade. Nós buscamos sempre a capa que a sociedade quer que nós vistamos. A sociedade pede que eu seja uma pessoa tranquila. Então, a capa que eu visto é a capa de uma tranquilidade. Ah, mas se eu for um pouco mais agitada, eu já vou ser vista com olhos, vamos dizer assim, com olhos de preconceito. E a gente veste a capa da tranquilidade porque não queremos ser vistos de banda, como a gente chama, né? Como a gente diz no nosso linguajar. A gente não quer que ninguém olhe para a gente atravessado. E aí a gente vai escondendo quem verdadeiramente somos. E nessa coisa de esconde aqui, esconde dali, a gente se perde. A gente perde a nossa essência, a gente perde aquilo que de melhor temos e a gente perde aquilo que temos, que precisamos corrigir. É justamente nessa intimidade onde a gente precisa corrigir os seres egoístas, orgulhosos, vaidosos que somos. É justamente essa intimidade que a gente precisa ligar ao nosso Jesus, que a gente precisa mostrar ao nosso mestre amigo, para que a gente possa ir até ele, cortando essas arestas que possuímos. Quando nós buscamos verdadeiramente conhecer quem somos, quando nós buscamos conhecer as nossas fragilidades, a gente consegue seguir os ensinamentos de Jesus. Quando eu reconheço que dentro de mim ainda mora a vaidade, o orgulho, o egoísmo, quando eu reconheço que eu não sei usar de humildade para com o meu próximo, quando eu reconheço a pessoa ignorante que eu sou, quando eu trato os meus familiares, enquanto lá fora eu sou a pessoa mais amável do mundo, quando eu reconheço que eu sou uma pessoa que não tenho uma fé fortificada, uma fé inabalável, uma fé raciocinada, como o Cristo nos pede, nos convida a ter, quando eu começo a reconhecer as arestas dentro de mim, eu começo a caminhar rumo ao Cristo. Eu começo a dar os primeiros passos nessa busca da consolação que Ele me prometeu, mas que primeiro Ele diz, vinde a mim. E nós não estamos prontos a ir
até o Cristo ainda. Nós apenas queremos buscar o Cristo dentro dos templos. A gente não busca a Cristo dentro de nós mesmos, porque somos filhos de um Deus único. Somos irmãos de um Jesus que aqui esteve, que é o nosso guia, o nosso modelo. O Espírito mais puro que já pisou aqui na terra foi Jesus. É Ele a quem devemos seguir os passos. Mas a gente ainda, pela nossa ignorância, pela nossa pequenez, a gente ainda não consegue engatear nos passos que Jesus percorreu quando aqui esteve. Nós não queremos nos esforçar para isso. A gente quer apenas as coisas imediatistas. Quando a gente escuta a palavra do Cristo, que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. Por que que é leve? É leve quando a gente busca vivenciar o amor que ele nos ensinou. Quando a gente sente a centelha divina dentro de nós, desse amor tão imenso, a gente sente que o nosso fardo é leve, que as dificuldades que a gente passa, os obstáculos que nos aparecem, não são tão grandes quanto a gente imagina. Só que nós ainda buscamos o Cristo dentro dos templos. Mas às vezes a gente vai para uma reunião, né? Quando a gente estava antes da pandemia, quando a gente ia aos centros espíritas, a gente sentava e já sentava olhando para o relógio, já para dar a hora de ir embora, porque a gente não estava ali por amor à doutrina, à causa, ao aprendizado dos ensinamentos. A gente estava somente ali para cumprir tabela. Hoje em dia a gente não vai mais ao centro, a gente está aqui pela telinha do computador ou do celular e a gente continua fazendo a mesma coisa. A gente continua olhando o relógio, a gente continua pensando, essa palestra não termina não, essa live não termina não. Por quê? Porque a gente está ali só pelo momento. Todas as vezes a gente faz isso? Não. É engraçado isso, né? Existem dias que a gente está mais contrito. E existem dias que a gente está totalmente disperso. Porque nós ainda somos muito vulneráveis. Nós oscilamos demais as nossas energias. Naqueles momentos em que a gente está mais fragilizado, em que a gente está mais aperreado, em que a gente está mais aflito, a gente tem mais paciência e mais concentração de escutar uma palavra, de escutar uma palestra, de escutar alguém, né, a falar do Cristo. Uma mensagem a gente tem mais um pouquinho de paciência de ler. Quem nunca estava em um momento de aflição e algum desconhecido ou algum conhecido, sem saber do problema pelo qual estávamos a passar, chega para nós e dá uma palavra? Quem nunca estava a andar nas ruas ou nos ônibus
e aquelas pessoas vêm e entregam uma mensagem lá da Bíblia. Quem nunca passou por isso? Justamente naquele momento que a gente está mais aflito. E sempre vem a frase de Jesus: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Nós somos convidados a todos os instantes das nossas vidas a irmos até o Cristo. E o que é que a gente faz? A gente fica ali empancado no meio da estrada, porque a gente dá um passo para frente e dá dois para trás. Como é que a gente vai sair do canto desse jeito? A gente não sai. Justamente nesses momentos de aflições, nós nos sentimos mais ligados ao Cristo, a Deus, nosso Pai, quando nós queremos fazer essa ligação. Mas quando estamos tranquilos, quando os problemas começam a se resolver, quando nós ou os nossos entes queridos começam a recuperar a sua saúde, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente esquece que naquele momento de dor, a gente foi lá pedir ajuda ao nosso Mestre Jesus. A gente esquece que naquela hora da aflição, naquela hora que passamos pelo obstáculo, a gente se compadeceu de um menos afortunado que nós e a gente pensa, né? Não, eu vou me dedicar àqueles que têm mais necessidade do que eu neste momento. Mas quando a gente começa a se reerguer, tudo passa e tudo aquilo que a gente sentiu, a gente deixa para trás. A gente esquece daquilo que nós prometemos, muitas vezes a nós mesmos. Não estou querendo dizer que todo mundo é assim, mas quem nunca passou por essa situação? Eu passei e passo muito por essa situação. Cada um conhece a sua intimidade. O que nós temos é medo de revelar quem realmente somos. Nós temos medo de admitir que nós fomos egoístas o bastante de, na hora da aflição, pedimos socorro, prometendo que iríamos aliviar ao menos afortunado, e aí a gente, quando se reergue, simplesmente deixa para trás, simplesmente abandona aquela promessa que a gente fez a nós mesmos. E mais uma vez, Cristo está lá nos convidando para irmos até Ele, para buscarmos a Ele. E a gente fica vacilando. Tem um texto do livro Fonte Viva, né, que Emmanuel escreve através da psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 5, que diz assim, é um textinho bem curtinho, mas que traz uma lição muito grande para nós. O título da mensagem é Consegues ir? E é justamente sobre essa parte, vinde a mim. Jesus, Mateus 11, 28. Onde Emmanuel diz o seguinte: o crente escuta o apelo do Mestre,
anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Ou seja, quando a gente escuta do mestre esse apelo, né, vinde a mim, a gente já se sente consolado, a gente já se sente abençoado. Quando é um doutrinador que está a repetir essa frase de Jesus, vinde a mim, é justamente para comunicar, né, as vibrações de que o conforto espiritual vai vir. Então, quem escuta, né, absorve esse sentimento de consolação. E Emmanuel continua: todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Cristo, do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? E é essa a indagação de Emmanuel para todos nós. É muito doce de buscarmos esses valores de Jesus para enriquecermos a nossa alma, para conseguirmos ir até o Mestre. Caiu a internet. Voltamos. Tá todo mundo me ouvindo de novo? Me sinalizem aí, por favor. Estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Coisas da tecnologia. Coisas da tecnologia. E é assim, a gente tem que ir
vencendo. Dá uma aflição aqui, dá uma aflição daí, né? Foi que houve. Mas é assim mesmo, a gente tem que ir se adaptando às novas mudanças, aos novos tempos. E a gente precisa seguir em frente. Então, como eu dizia, né? Nós ainda precisamos nos fortalecer na fé para que possamos trabalhar as nossas imperfeições para termos condições de ir até Jesus. Quando Jesus diz à mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele lhe ofertaria, ela jamais voltaria a ter sede. Já imaginou o que é nós jamais sentirmos novamente a sede, essa sede da inquietação, a sede da insegurança, a sede da aflição? Porque quando Jesus diz que a água dele vai fazer com que todos nós sejamos saciados, é porque a água que Jesus nos oferece é a água do Evangelho vivo dentro de nós. A água que Jesus nos oferece é simples e puramente a água do amor. O amor na sua essência, o amor na sua forma mais ampla. É o amor universal, o amor que une a todos nós, aqui encarnados, desencarnados. É aquele amor que possamos estar onde quer que estejamos, do lado de cada matéria, do lado de lá no mundo espiritual, em outros mundos, em esferas superiores, em esferas mais inferiores do que o nosso mundo Terra. Estaremos ligados pelo amor. Nós bem sabemos que nos romances espíritas, né, tem um deles que eu nunca me recordo os detalhes da história. Eu sou péssima em lembrar das histórias, nos seus detalhes. Também não sou muito de ler o mesmo livro várias vezes. Não sou, é livro, filmes, mas teve um livro que eu li 3 vezes, que foi o livro Laços Eternos. E eu amo essa história até hoje. E a história de Laços Eternos, ela traz para a gente justamente as ligações, as interações que nós vivemos, né, nas nossas reencarnações anteriores e na reencarnação presente, onde mais das vezes a gente fica a lutar contra o nosso próximo, não entende ao certo o sentimento, né? Às vezes é um sentimento de afeição, às vezes é um sentimento de repulsão pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, às vezes por pessoas que a gente trabalha, que a gente nunca teve nem um contato assim mais perto, né, mais íntimo, mas a gente às vezes só olha e
já tem aquela repulsa, ou olha e já tem aquela afeição. E Laços Eternos vem, né, no enredo, tratando desses temas, e é quando a gente sente que o amor que Jesus nos convida faz com que, como o próprio Mestre disse, cubra a multidão de pecados. Aquele amor vivo, aquele amor que une, aquele amor que resgata o outro, e não aquele amor que julga, não aquele amor que humilha, não aquele amor que vai lá e se enche de orgulho e acha que está acima do outro. Existem vários sentimentos disfarçados de amor, mas o amor verdadeiro, ele não faz isso. Ele vai lá e estende a mão. O amor verdadeiro enxerga no outro a nós mesmos. E a gente não quer magoar a nós mesmos. A gente não quer ferir a nós mesmos. Por que a gente vai então fazer isso com o outro, com o próximo? Porque a gente ainda não segue os passos de Jesus. Nós ainda não estamos suficientemente prontos para irmos até o Mestre. Então a gente se acomoda em querer que o Mestre venha até nós. É por isso que a gente, quando vai a um centro espírita, a gente vai em busca de uma previsão do futuro, a gente vai em busca de uma cura imediata para determinada doença. Mas, às vezes, a cura dessa doença vai acarretar em nós um mal maior do que se nós aprendermos a conviver com a doença. Quem está dizendo isso é a Michele? Quem está dizendo isso é essa doutrina consoladora que o Mestre nos prometeu. No item 3 do mesmo capítulo 6 do Evangelho, que trata do Consolador prometido, diz o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Prezados irmãos, quando Jesus nos diz que irá pedir ao nosso Pai que nos envie o Consolador prometido para que ele permaneça conosco eternamente. Por que a gente toma a doutrina espírita como o Consolador prometido? Será que isso é uma forma da doutrina, de exaltar a doutrina, de que a gente, uma forma orgulhosa de apresentar a doutrina? Não. Quando Jesus nos diz para ter uma fé raciocinada, é para que justamente nós pensemos em detalhes sobre o que ele nos diz
E quando Jesus diz o seguinte, que nós iremos conhecer o Consolador, porque o Consolador permanecerá conosco, estará em nós. Que o Consolador será eterno. Então, se o Consolador será eterno, não pode ser um ser humano, porque o ser humano tem matéria e essa matéria é finita, desculpem. Essa matéria vai virar o quê? Pó. Essa matéria vai sucumbir aqui no plano Terra. Então, se o Consolador viesse na forma de um homem ou de uma mulher, seria finito. Mas Jesus diz que permanecerá eternamente conosco. E a doutrina permanecerá eternamente conosco. Porque a doutrina faz parte das leis divinas. E as leis divinas está escrita onde? Na nossa consciência. E a nossa consciência vai com a gente para todos os lugares, eternamente para onde fomos. Então, a doutrina permanecerá conosco eternamente. E ele diz mais, que o Consolador nos ensinará todas as coisas e nos fará relembrar de tudo aquilo que ele, Jesus, nos disse. Por que relembrar tudo que Jesus nos disse? Porque quando a gente começa a estudar a fase em que Jesus esteve aqui no plano Terra, e quando a gente começa a ler e busca o conhecimento, a gente vê que após a crucificação do Mestre, o que foi acontecendo com o cristianismo foi que todos os ensinamentos do Cristo começaram a ser modificados. As palavras do Mestre começaram a ser modificadas. As traduções que vieram depois, muitas delas fugiram do seu original para que favorecesse ao ser humano, a vaidade dos seres humanos. Então, a essência do ensinamento de Jesus começou o quê? A se perder. E quando a gente conhece a doutrina espírita, que muitos não a consideram a religião, mas que ela traz a religião, sim, na sua essência, porque a doutrina em momento nenhum nos afasta do Evangelho de Jesus. Muito pelo contrário, a doutrina espírita nos mostra que quanto mais estivermos ligados ao Evangelho de Jesus, que quanto mais nós buscamos a vivência do Evangelho de Jesus, mais progredimos moralmente. E é justamente nesse ponto que a gente precisa trabalhar muito mais. A gente costuma sempre trabalhar o intelectual. A gente sempre busca conhecimento. E a gente estuda, a gente começa a compreender algumas palavras
que o mestre falou e que ficaram soltas, ficaram, vamos dizer assim, meio que como Jesus falou isso, ele se contradisse nisso aqui. Quando a gente vai estudando, a gente vê que o mestre em momento nenhum se contradisse. Em momento nenhum ele diz, aqui está errado e eu sou, a minha verdade é absoluta e o que veio antes está... Não, pelo contrário, ele diz que não veio destruir a lei. E quando a gente vai estudando, buscando o conhecimento, e junto a esse conhecimento, a gente busca a vivência do Evangelho, a gente não só progride no intelecto, a gente progride moralmente, porque essa é a nossa finalidade maior aqui neste mundo. É isso o primordial que precisamos fazer aqui neste mundo de prova e de expiação. Mas nós ainda estamos com a capa, vestimos a capa do orgulho e nos agarramos nela, botamos a do egoísmo por cima e não queremos tirar e deixar que a humildade, que o perdão, que o amor floresça dentro de nós. A gente prefere ainda enxergar no nosso próximo inimigos, pessoas que estão abaixo, pessoas que são inferiores ao nosso conhecimento, inferiores ao nosso nível social, inferiores ao nosso julgamento do que é certo e errado. A gente se coloca nesse patamar de nos julgarmos acima do outro, de nos julgarmos em um pedestal onde nós somos espíritos tão frágeis quanto. Nós estamos passando por esses momentos tortuosos de aflição. O que é que a gente aprendeu de tudo isso? Quem disser que se encontra tranquilo desses 2 últimos anos para cá, é mentira, porque ainda somos fragilizados, somos frágeis. Mas quando nós buscamos ao Cristo, essa aflição passa a ser uma aflição menos significativa. A gente ainda se sente aflito, mas é aquela aflição na certeza de que dias melhores virão. Não no imediatismo que o ser humano quer. Eu quero que daqui a 1 ano tudo passe. Eu quero que daqui a 1 ano isso acabe. A gente não precise mais dessas máscaras, a gente não precise mais das vacinas, a gente não precise mais da higienização. E onde fica o nosso aprendizado de cuidar de nós e do outro? Onde fica a nossa vivência do Evangelho de Jesus em enxergar no outro a mim mesmo e saber que eu preciso proteger o outro? Em saber que eu preciso enxergar que aquela pessoa, no meio dessa pandemia, perdeu todos os parentes, perdeu o emprego, precisa de um calor humano, entre aspas. Quando eu falo de calor humano, a gente não pode ainda estar todo mundo agarrado, perto um do outro, mas a gente pode, através
de uma palavra amiga, deixar o outro ciente que nós estamos ali para acolhê-lo. É tão bom escutar de Jesus: vinde a mim, que eu irei te consolar. E por que a gente também não consola aqueles menos afortunados que nós? Por que a gente não passa um pouco desse amor, desse consolador Cristo Jesus nas nossas vidas? Por que a gente não passa para o nosso próximo? Estamos aí com todas essas tragédias que está acontecendo lá em Petrópolis. É de doer o coração. Tem gente que não se compadece, acha que nada é nada. O que foi que nós fizemos por esses irmãos, por esses espíritos que desencarnaram nessas tragédias? Será que a gente se dignou a fazer uma prece, pelo menos, pelos que se foram e pelos que ficaram nas aflições? Estava a conversar com meu namorado ontem e ele estava me contando umas curiosidades de uma tragédia que aconteceu em São Paulo em 74, eu acho. Acho que foi isso. No edifício chamado Edifício Joelma, de um incêndio que teve. E nesse incêndio encontraram 13 corpos carbonizados dentro de um elevador. E até hoje, esses corpos não foram identificados devido ao seu estado de carbonização. Esses corpos foram enterrados lado a lado, sem nomes. Nenhum parente reclamou, né, procurou. E até hoje não se sabe a identidade de nenhum desses corpos. Quando a gente traz isso para o mundo espiritual, quando a gente pega uma tragédia dessa e começa a pensar com os olhos do espírito, já imaginou a aflição desses espíritos? Já imaginou o estado que cada individualidade dessa ficou? E a gente se compadece desses momentos, desses espíritos? Ou não? Está ali tão pertinho, o nosso irmão em aflições. E o que é que a gente faz? Nada. Porque ainda estamos agarrados na capa do egoísmo, enxergando somente a nós mesmos. Então, prezados irmãos, busquemos a verdade da doutrina espírita, abraçados ao nosso Mestre Jesus, abraçados a este Evangelho que mata a nossa sede. Esse Evangelho que faz com que sigamos a nossa jornada aqui no plano Terra, que faz com que nós consigamos ir até Jesus, buscando o nosso burilamento, buscando a nossa evolução, buscando sermos criaturas melhores do que fomos hoje, do que fomos ontem, para que no amanhã possamos olhar para trás, não com vaidade,
mas com o amor dentro de nós e dizermos: eu venci a mim mesmo. Fraquejei, Pai. Naquele momento de dor, naquela aflição, eu fraquejei. Mas na certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos um Deus acima de nós, de que nós temos luz dentro de nós e que por mais difícil que pareça a situação a qual nos encontramos, seja material, seja espiritual, o que quer que seja, nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir acalmar a tempestade e dar rumo ao nosso barco. Porque no leme desse barco está Jesus, apontando, direcionando os nossos caminhos, direcionando a cada um de nós no bem maior. Que possamos sempre buscarmos a Cristo, buscarmos o amor do Evangelho, buscarmos, como disse o nosso querido Francisco de Assis, para perdoar, para sermos perdoados, consolar, para que sejamos consolados, que acima de tudo possamos amar para sermos amados. Busquemos a Jesus, sigamos até o Mestre, que consigamos ir até o Mestre, para que possamos beber desse Evangelho divino, para que possamos saciar a nossa sede de amor, que acima de tudo consigamos trazer dentro de nós a força do perdão. Não alimentemos o ódio, o rancor, que consigamos a liberdade de perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que querem nos ver caídos, que querem nos ver oprimidos, perdoar aqueles que nos colocam em aflições. Tenhamos a certeza que em todos os momentos de dor e de aflições em que passamos, o nosso Mestre nunca nos abandona, porque Ele vive dentro de nós através do seu Evangelho. Busquemos esse Evangelho dentro de nós. Busquemos esse amor que nós temos dentro de nós, o amor de Deus para com todos nós é infinito. Deus tem uma misericórdia tão grande para conosco e nós muitas vezes não usamos disso para com o nosso próximo e nem para conosco. Olhemos para nós com mais amor, com mais carinho, com mais perdão e assim vamos conseguir vivenciar quando Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amo, porque é isso que Jesus faz com a gente, nos ama todos os dias. E assim sendo, finalizo a nossa conversa da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que possamos iniciar nossa semana em paz, em harmonia, mais fortes, mais consolados pelo Evangelho de Jesus. Deus abençoe a nós todos, hoje e sempre. O meu abraço
o meu carinho, o meu amor a todos. Gratidão, sempre e sempre.